de 2020. Desculpe. Joia. Professor, alegria cumprimentá-lo. Muito bem-vindo, senhor, que veio assim especialmente para nos brindar com essa aula diretamente de Curitiba. Nós já apreciamos muito as 3 aulas anteriores e vamos continuar aplaudindo as suas aulas. Quero saudar também e agradecer a honrosa presença do Rabino Michel Leipziger e todos os que já estão aqui presentes na sala e aqueles que ainda completarão a nossa plateia, que vai lhe assistir com todo respeito e toda atenção. Vamos pedir que todos mantenham os seus microfones fechados para que não haja interferência na apresentação do professor Feldman. Por favor, pode começar. 2 coisas. Eu também quero agradecer o Rabino Leipziger estar presente, porque ele resistiu na outra aula e voltou, então eu estou até com o ego massageado pela honrosa presença dele, né? Não é para, como é que se diz, tentar obter vantagens na boa relação com o Rabino, porque a gente já se conhece, já se admira, né? E é um contato muito antigo, né? Não vamos contar a nossa idade, mas é um contato muito antigo. Também, eu não vim em especial para fazer o curso, eu voltei da minha grande aventura, tá? Não exagera, não me faz tão bacana assim, eu não sou isso tudo. De qualquer forma, isso aqui está a montagem do curso que eu fiz, que era um curso específico sobre antijudaísmo e antissemitismo, tá? Essa é uma palestra mais leve, mas ela está linkada numa pesquisa que eu fiz de pós-doutorado em Paris com a professora Adeline Rocua, que é minha musa, minha mentora, pessoa que tem... Eu super elogiei ela na minha banca. A minha banca está gravada, tá? Eu tenho o link dela, posso passar o link da banca, mas não é nada especial, não é nada interessante em especial, não recomendaria, mas ela está acessível. Professor, perdão, mas nós temos interessados. Eu pode passar, por favor, que eu transmito. Mas eu quero deixar claro, foi uma chuva de confete não merecida e ainda por cima as componentes da banca, todas mulheres, ainda elogiaram minha mulher ficou brava, porque ela falou assim, isso tem mais cara de feminismo do que de uma banca de titularidade, porque o que estão me elogiando? Eu não fiz nada, quem fez foi você, isso é trabalho teu, mas enalteceram a parceria conjugal. E eu achei legal que lembraram dela na minha banca, porque quando eu fiz mestrado e doutorado, alguém estava cuidando das crianças. E não é função dela, é função nossa cuidar dos filhos. E eu frisei isso no meu relatório, tá? De que a gratidão que eu tinha pela paciência, pela parceria, e coloquei nela uma parte da responsabilidade do momento que eu estava chegando. Mas elas gostam da minha mulher, o que eu posso fazer? Quem conhece minha mulher gosta dela, vai fazer, eu não tenho culpa. Ela que é bacana, assim. Mas, enfim, eu posso mandar sim, eu mando o link, mas eu estou dizendo, é um festival de confete de gente que me conhece, quer dizer, não me avaliou do nada, conhece meu trabalho, acompanhou meu trabalho, várias dessas componentes participaram de dossiês e outras coisas que eu organizei, até uma foi um dossiê que eu organizei, ela era uma das homenageadas, né? Então, óbvio, né? Devolveu as homenagens, mas, enfim. Vamos para lá. Esse trabalho é um trabalho que tenta estudar. Esse está simplificado. O outro que eu ia passar, que estava em PDF, realmente ele é mais pesado um pouco. Então, vamos para o mais leve. A relação do antijudaísmo, eu prefiro sempre usar antijudaísmo do que antissemitismo, quando eu falo de mundo antigo, antiguidade tardia e medieval. Medieval, que é muito largo, tem
digamos, etapas. Tem Alta Idade Média Central, Baixa Idade Média. Em todos eles, eu prefiro usar antijudaísmo. Por quê? Porque antissemitismo já é uma doutrina muito ligada ao século XIX e XX, que resgata muita coisa do antijudaísmo, mas dá uma vestimenta falsamente científica. Hoje nós temos um problema de falso cientificismo correndo na nossa sociedade. Esse negacionismo, por exemplo, da ciência e da medicina é uma versão de século XXI de algo que já existia no século XIX. Se usou Charles Darwin, se usou Jean-Gregor Mendel, se usou outros cientistas, outros pensadores da época, e se distorceu e se criou no século XIX uma pseudociência chamada racismo. Esse racismo não é uma criação apenas do nazismo. Ela é da sociedade europeia em geral, tá? E não só da Alemanha. Tinha elementos e componentes na França, na Inglaterra, na Alemanha, etc., etc. Então, eu acho que falar antissemitismo, concorda comigo, meu grande mestre Nachman Faubel, é anacrônico. A gente usa antijudaísmo. Uma grande amiga minha, que eu sou admirador dela e respeito demais o trabalho dela, e temos colaborações, ela discorda de mim, que é a Maria Luísa Tucci Carneiro, que acha que já no bojo da pré-Inquisição, século XV, no que vai vir a ser Espanha, que é Castela e Aragão, ela acha que já tem uma raiz antissemita, que pode se chamar antissemita, porque existe uma coisa chamada Estatuto de Pureza do Sangue, né, que foi decretado em Toledo, em 1449, e que nesse Estatuto de Pureza de Sangue tem as raízes do antissemitismo. Então, ela diz que tem antissemitismo desde o século XV, no pré-Inquisição. E nós divergimos nisso. O respeito bilateral e a admiração bilateral que eu tenho, eu sou fã de carteirinha da Tucci. A Tucci é uma pessoa que presta um grande serviço para a sociedade em geral e para o combate do antissemitismo em específico, né, que a gente só pode aplaudir e exaltar essa pessoa maravilhosa. Discordamos, digamos, teoricamente, tá? Mas eu vou passar para o meu trabalho. Meu trabalho, eu tento olhar a questão do sangue dentro desse antijudaísmo. Vão aparecer questões de sangue nas duas religiões. Aliás, nas três, no Islã também, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Mas o islamismo eu vou deixar de fora. Não vou entrar nas questões de sangue. E essas questões de sangue estão multifacetadas e espalhadas por todo o lado. Por exemplo, questão de sangue. Toda uma série de regras que estão dentro do livro chamado Levítico, que é o terceiro livro da Torá, Vaikra. Lá tem uma série de regras relativas ao sangue. Kashrut, por exemplo. Questão da menstruação feminina e da necessidade de isolar as mulheres dos homens, dos seus maridos, seus esposos, no período menstrual e ter que se purificar. Tudo isso vai se apresentando dentro do judaísmo e também dentro do cristianismo, o sangue como um problema muito sério. Então, eu vou começar, mas lembrando sempre que a base é o Vaikra, sempre que é o Levítico. Múltiplos significados do sangue nas relações cristã-judaicas, século XII a XIII. Quando eu recorto século XII a XIII, eu estou falando de um período chamado Era das Cruzadas. Nele se constroem os mitos antijudaicos que vão durar
por alguns séculos. A gente pode dizer que é quase, não chega, mas chega próximo de ser um milênio. São bons 800 anos em que os mitos antijudaicos existem. Então, eles vão entrar dentro do racismo do século XIX e vão entrar dentro dos mitos antijudaicos do nazismo. A origem deles é medieval, mas a releitura deles no 19 e no 20, ela é contemporânea, ok? Mas o sangue está no bojo da construção desses mitos antijudaicos. E eu localizo eles no século XII ao XIII, mas o antijudaísmo é muito antigo. Já tem antijudaísmo na Alexandria do período dos Lágidas ou Ptolomeus, ou seja, 300 anos antes da Era Comum. Já tem antijudaísmo identificado com categorias e tudo mais. Então, o antijudaísmo não é uma criação do 12 e o 13, mas nele vai se criar uma formatação de antijudaísmo em que o sangue tem muita importância, e esse é o foco da minha pesquisa. Bom, num livro conhecido em inglês como Purity and Danger, que seja Pureza e Perigo, de uma tal de Mary Douglas, está traduzido ao português, tem versões PDF na internet, e a versão portuguesa chama Pureza e Perigo, : Ensaio sobre a noção de poluição e tabu. O sangue não é a única questão, mas é uma das maiores nesse tema. E esse livro trabalha a partir de uma perspectiva de pureza ritual que é definida no Levítico, no Sefer Vaikra. Tá? Claro, o judaísmo influenciou o cristianismo e o islamismo e vai aparecer nessas religiões também. Mas nós vamos só focar especificamente no judaísmo e não nos tangenciamentos, nos encontros e desencontros com o cristianismo. Há muitos focos. Alimentos permitidos, por exemplo, norma de abate de animal e tabus de sangue. O sangue é visto, a partir da perspectiva do Levítico, é visto como um problema de pureza. Então, uma mulher menstruada está impura. E talvez esse seja um caminho, hoje não vamos discutir isso, mas também não vou fugir de perguntas, eu nunca fujo de perguntas, que os judeus ortodoxos não permitem as mulheres se aproximarem da Torá, não possam fazer aliar a Torá nas sinagogas tradicionais ortodoxas, porque elas podem estar impuras e contaminar, se é que a Torá é passível de contaminação, porque acho que a Torá é espiritual e não é carnal, tá? Mas pode ser que isso seja o motivo da separação dos homens das mulheres na sinagoga, das mulheres não poderem subir na Torá, porque elas menstruam. Isso é questionável e eu não estou afirmando que eu concordo com isso. Eu estou só levantando uma perspectiva de reflexão. Mas também a questão dos judeus não comerem comida com sangue. Tá? Então, os alimentos kasher têm uma forma de abate específica e uma forma de retirada do sangue da carne do animal abatido de maneira kasher e do animal permitido, mas o sangue não pode ser comido como sangue, porque seria impureza, mas se olharmos numa perspectiva civilizatória, tá? Porque o judaísmo tem um aporte civilizatório muito importante para a sociedade ocidental, é um avanço incrível. Quer dizer, vamos sair das cavernas, vamos dominar o fogo e vamos cozinhar a nossa carne, não comer ela crua. Isso é um avanço civilizatório. O homem das cavernas, na hora que ele domina o fogo, que ele cozinha, ele faz lá seja o churrasco, não mal passado, não mal passado. Mas ele avança, ele avança. Eu não tenho nada contra quem gosta de um churrasco mal passado, entendeu? Mas até por uma questão cultural, assim, às vezes eu como, mas normalmente eu prefiro ele
bem passado ou no ponto, porque o sangue continua na minha cabeça, fazendo eu pensar nisso. Mas está aqui, focos diversos. Vamos ver como é que o que isso tem a ver com as relações cristãs judaicas e com o antijudaísmo. Opa, peraí. Ah, não, tá. Então, proibição do uso na alimentação da carne de certos animais considerados impuros. A gente sabe, porcos, animais de rapina, os chamados frutos do mar, mamíferos que não sejam ruminantes e não tenham patas fendidas, e há múltiplas razões e regras que não me cabe analisar, e eu também não sou um entendido profundo em kashrut. Regras de abate. Os animais permitidos têm que ser mortos de uma maneira muito sumária e não com sofrimento. Tá? Então, eu me lembro, criança, eu morava numa cidade chamada Bauru, no interior de São Paulo. O chorrete só vinha lá uma vez em 2 meses. Não havia... havia geladeira, mas não havia congelador. Tá? E então, a minha mãe, que era ortodoxa, e meu pai, que era um judeu comunista, eles tinham que achar lá um ponto de conexão para minha mãe não ficar sem proteína. E o meu pai, que amava muito minha mãe, ele respeitava, ele não concordava com a teoria, mas na prática ele a absorvia. Então ele passou aprendeu a abater galinhas que se criavam no quintal numa maneira kasher. Ele sabia abater galinhas, não bois, as galinhas. E eu via meu pai abater as galinhas. O meu vizinho de quintal, eu subia no muro, eles tinham perus para o Natal. E o abate do peru era muita comida, se dava cachaça para o peru, se deixava o peru meio bêbado, e se punha a cabeça do peru num tronco e com o machado cortava a cabeça dele e separava a cabeça do resto do corpo. E aquele bichinho continuava com movimentos. Ele saía sem cabeça, meio bêbado também, mas se mexendo e jogando gotículas de sangue para o lado. Era um filme de terror na minha cabeça. Eu era um garotinho. Tá? Eu era um garotinho. Primeira vez que eu vi isso, não vi mais, não quis ver mais. E contei para minha mãe. Ela falou, tá vendo? Você vê como seu pai abate a galinha? A galinha dava um saltinho, caía no chão, dava um saltinho e morria. Cortava a jugular dela. Então, minha mãe fez a propaganda da visão de mundo dela, de que a kashrut, e aí eu vou traduzir para termos acadêmicos, é parte do processo civilizatório. Tem um judeu alemão chamado Norbert Elias, um grande pesquisador de antropologia, sociologia, que ele tem um livro chamado Processo Civilizatório. Ele fala de múltiplas coisas. Não sei se ele fala da questão da kashrut, não, mas ele coloca algumas relações do judaísmo com o processo civilizatório, sim. Tá? Então, a ideia básica do judaísmo é o animal que é permitido, que é puro, e é o animal que, ao ser abatido, é abatido com o mínimo sofrimento. É uma questão cultural, é uma questão civilizatória, tá? Já que o reino animal, o reino vegetal, estão aí, e o que diz Deus para Noé, o que Deus diz é que vai poder comer, mas não mutilar. Os 7 mandamentos de Noé são muito claros. Não se mutila o animal, mas o judaísmo vai mais adiante. Né? O abate tem que ser adequado. Depois, a proibição de ingerir sangue. O sangue flui, o animal é salgado, lavado várias vezes para tirar o sangue. Sangue não é alimento. O que é o sangue? O que seria o sangue? Na percepção do Levítico, na percepção bíblica, sangue igual à vida. Tá? É uma percepção nossa, judaica. Sangue igual à vida. Quando um soldado é ferido, se não estancarem o sangue dele e ele sangrar, ele morre. E vida, se sangue é vida, a vida não é nossa. A vida pertence a Deus ou aos deuses.
Tanto que em várias outras culturas se faziam sacrifícios de animais e se queimava no altar os animais e o sangue vertia. Sangue não podia ser alimentado também em várias culturas limítrofes do judaísmo. Tá? Então, eles eram oferecidos para os deuses. É muito largo o tabu do sangue, mas está claro que há um cuidado nas múltiplas religiões e principalmente no judaísmo. E a questão menstrual é muito clara, é uma condição de impureza da mulher. Por isso, há uma rígida noção de pureza na sexualidade, a partir de uma perspectiva bíblica e talmúdica. A mulher, quando está menstruada, se separa do marido, se separa da família e depois faz mikve para... Ela se lava antes e depois faz a mikve. Tá? Então, ela não entra na mikve no pós-menstrual. Ainda ela se purifica fora e depois se purifica dentro. Tá? Isso, claro, vai ter efeitos diversos, inclusive de atitudes misóginas das religiões monoteístas, mas isso nos faz entender. Como é que eu aprendi isso? Novamente, meu pai, que só tinha o 4º ano primário e que falava de que numa sinagoga, se tiver 9 homens e faltar um para o Minyan, tira a Torá, põe a Torá numa cadeira e a Torá passa a ser o 10º. Mas se não tiver 9, tiver 8, pode-se colocar uma mulher além da Torá, porque... Mas essa mulher tem que ser pós... já não menstruar, como é que chama? Quando a mulher já não menstrua, depois de uma certa idade. Pós-menopausa. Menopausa. Pós-menopausa. Isso é uma coisa estranha. E meu pai falava isso de intuição. Ele não conhecia a lei rabínica. Ele não conhecia. Ele tinha 4º ano primário. Mas de intuição ele sacava essas coisas. Ele falava, olha, eu vinha fazer minyan para fazer Cádiz porque ele, apesar de judeu comunista, ele fez Cádiz para o pai e para a mãe dele. 11 meses. Era estranho esse tipo de judeu comunista que ia para a sinagoga. Rosh Hashanah e Yom Kippur, ele não jejuava em Yom Kippur, mas ele ficava na sinagoga o dia inteiro, tá? E vinha buscar a minha mãe, parava longe o carro, para que no final do jejum ela pudesse ter carro. Mas ele não parava na porta da sinagoga. Quer dizer, são coisas muito interessantes. Mas a ideia da separação das mulheres contaminadas. E, claro, que vão criar regras de comportamento e de pureza para a classe sacerdotal. Os Kohanim não podiam, por exemplo, Kohen não pode entrar em cemitério. Regras de alimentação, permitida ou proibida. Relações sexuais lícitas dentro da conjugalidade. Não estou falando de adultério ou de a famosa pulada de cerca, entre aspas. Mas dentro da conjugalidade tem relações sexuais lícitas e não lícitas. E para rituais diários, festivos e ritos de passagem. O sangue está lá. No Brit Milá, tem a famosa gotinha de sangue. Na conversão, o cara às vezes é circuncidado, e até circuncidado com moel, mas ele não tinha sido convertido. Ao convertê-lo, tem a tipat dan. Tem que ter o sangue do sacrifício. Tá? É marcante isso. Outros simbolismos. Aí nós vamos entrar nos séculos 12 e 13. O sangue dos sacrifícios reaparece como o sangue dos mártires, os que morrem para não profanar o nome de Deus quando são colocados diante de uma espada e falam, converte ou morre. Aí esse judeu, que vai ser um mártir, vai dizer Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad e vai ser abatido, vai ser morto. Então, ele é o sangue sagrado, é um mártir. E o meu grande mestre, Nachman Faubel, ele traduziu as diversas crônicas do período das Cruzadas, crônicas judaicas do período das Cruzadas.
E eu tenho uma aluna minha que fez mestrado comigo, infelizmente ela migrou para a Europa, né? E não veio fazer doutorado. Uma menina não judia, mas que fez um trabalho magnífico, magnífico sobre isso. Isso está na banca de dissertações e teses da CAPES e da minha universidade, é de domínio público. É muito interessante o trabalho dela. Mas então cria-se uma martirologia judaica. Até então, os judeus já tinham mártires. Tem os mártires de Hanukkah, Hana e seus 7 filhos. Já tinha mártires do período helenístico, mas aqui vai se criar um rol imenso de mártires. E os cristãos construíram sua história e sua trajetória no martírio de Jesus e no martírio do século III, em que os romanos perseguiam os cristãos e por décadas mataram cristãos que são depois beatificados ou canonizados. O martirológio era muito forte no cristianismo e o judaísmo tinha um pouco. Mas agora os judeus vão entrar na concorrência do martírio. Caso específico de Jesus, o sangue e o seu martírio foram para redimir a humanidade e substituir os sacrifícios no Templo de Jerusalém. Ou seja, aqui tem uma parte da competição e do conflito entre os judeus e cristãos. Há um novo pacto, tá, na perspectiva cristã, do antigo Deus com o povo judeu, que é substituído. Tá? Mas o Filho de Deus morre e se sacrifica para substituir e se interpor aos sacrifícios no Templo de Jerusalém. Ou seja, cristianismo e judaísmo começam a competir pela condição de povo eleito e pela condição de receptores do diálogo de Deus com a humanidade, que se chamaria revelação. Revelação é Deus, através de profetas, dizendo quais são os caminhos, qual é a lei e tudo mais. Então, é um processo demorado de separação entre as duas religiões. As duas religiões vão se interagir o tempo todo, ao se criticar, ao se combater, elas reciclam questões, e em breve eu explico a perspectiva teórica dessa interação. Mas o cristianismo, tardo antigo, critica o judaísmo fortemente, discrimina o judaísmo, estigmatiza. Estigmatizar é colocar uma condição de perversidade, de malignidade, tá? Mas, ainda assim, gera uma norma de tolerância à minoria judaica. É estranho. Se o judaísmo é mau, contaminado, sujo, por que deixar os judeus no meio dos cristãos? Vai ter que ter uma explicação para isso. E essa explicação, eu, em vários artigos meus, né, que estão naquele academia.edu, eu toco nelas. Tá? Isso seria sim a minha pesquisa. As aulas anteriores não seriam parte da minha pesquisa. Mas a gente tem que tentar entender isso. E, para entender isso, nós vamos procurar um grande pensador da igreja. Esse cara se chamava Agostinho de Hipona. Os cristãos o chamam de Santo Agostinho ou São Agostinho, e eu chamo de Agostinho, bispo de Hipona. Ele viveu no final do século IV, ele nasceu em 354 e morreu no início do século V, 430. Tenho vários artigos sobre ele, vários mestrandos e doutorandos trabalhando sobre Agostinho, mas nenhum dos meus mestrandos e doutorandos trabalhou com Agostinho judeus. Eu fiz 2 artigos sobre Agostinho judeus. Isso aqui é trecho de um deles. Ele tem por ser roxo, deixa eu tentar trocar a cor, ele está difícil de ver. Deixa eu mudar a cor dele, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não, peraí. Vocês conseguem ler? Eu acho que ele está muito... Meu Deus do céu, não vai dar, eu não vou conseguir. Que para mudar, o senhor tem que sair da apresentação, ir para o PPT. Acho que é melhor o senhor deixar assim. Eu vou tentar ler, mesmo eu estou com dificuldade para ler, mas vou tentar.
É Agostinho falando, tá? Agostinho falando. E eu estou escrevendo, tipo, repetindo uma parte dele. Toda vez que tiver aspas, tá? É Agostinho falando. E aí eu vou falando em paralelo. Então, Agostinho não propõe a destruição dos judeus. Desenvolve o conceito pelo qual os judeus devam ser dispersos, submetidos, inferiorizados e utiliza novamente um trecho de um salmo para justificar sua posição. É o salmo. Não os mate, para que não se esqueçam nem um dia da tua lei. Dispersa-os com teu poder. Desta maneira, Agostinho constrói o conceito... Aqui teria que fechar as aspas, eu não fechei, tá? Agora sou de novo eu falando. Desta maneira, Agostinho constrói o conceito de povo testemunha, uma reflexão teológica pela qual tenta resolver o enigma da sobrevivência judaica, ao mesmo tempo sua situação degradante. Por que isso me interessou e isso me interessa? Porque uma das coisas que motivou os estudos que eu fiz nesses últimos anos, e eu estava na banca de titularidade falando disso, é que eu não consigo dizer que o judaísmo sobreviveu porque Deus queria assim. Tinha que ter um sujeito nessa história. Esse sujeito são os judeus e o judaísmo. Então, não é uma questão mística. A sobrevivência judaica se explica por alguns elementos. E o elemento interno do judaísmo, eu trabalho num artigo que eu tenho publicado numa revista da Universidade Federal de Minas Gerais. Lá tem um artigo meu que eu analiso as cercas em torno do judaísmo. Essas cercas em torno do judaísmo estão escritas e explicadas no Pirkei Avot. No Pirkei Avot, os sábios talmúdicos, misnaicos, falam: coloque cercas em volta da Torá, delimite e proteja o teu grupo. E como é que você delimite e proteja? Então, no meu artigo, eu tento explicar isso. E o que eu digo? Se a gente olhar o livro de orações, se a gente olhar as festas, o ciclo da semana, o ciclo do mês, o ciclo do ano judaico, ele é uma magnífica construção teológica para proteger os judeus e o judaísmo. Essa explicação no foco interno. A externa está aqui, pelo menos no cristianismo. O Agostinho sabia que os judeus eram tolerados pela lei romana. Havia larga legislação romana que dava aos judeus o direito de minoria protegida. Tá? Minoria que tinha direitos. Tá? Tinha um termo que se usava para definir essa minoria protegida, que era... Como é que era? Eu tenho até um artigo que fala de minoria protegida a seita contaminada. Mas tem um termo em latim que agora não está me caindo. Mas, enfim, o Agostinho está falando aqui assim, os judeus estão no Império Romano, eles têm proteção de lei. O Agostinho não ia trombar com o Império Romano. A igreja não controlava o Império Romano. A igreja se associou no século IV ao Império Romano. Então, ela tinha que se adequar. Então, ele cria um conceito teológico, que essa minoria protegida pode continuar. Mas por que ela vai continuar? Porque ela é a prova da verdade cristã. Ela tem que estar para baixo, controlada, humilhada, isolada, tá? Porque Deus assim quer. Não mate eles, para que não esqueçam nem um dia
Mas baixa a crista deles, bota eles para baixo. Os judeus entram numa condição de minoria tolerada sob condições de inferioridade claríssimas. Então, explica a sobrevivência dos judeus no mundo cristão. E é para provar a verdade cristã. Olha só, olha a condição deles. Eles não souberam perceber a verdade do cristianismo. Olha como eles estão. Bairros separados, exclusão, restrições, não podem fazer exército, não podem governar. Estão lá embaixo, porque não enxergaram a verdade. Muito bem. Mas aí... Oi? Posso fazer uma perguntinha rápida? Como não? Peraí, deixa eu abrir aqui. Quem é? Renato. Vai. Renato. Por Mas favor. então, essa passagem deixa claro que Agostinho, ou Santo Agostinho dos católicos, era um anti-judeu, um crápula. Eu diria para você que ele é dos melhores. Eu quero te contradizer, Renato, porque eu tenho artigos sobre isso, né? E quando a gente pega os próximos dele, mas antes dele, tem alguns que a gente tem vergonha de falar numa apresentação as coisas que eles falam. Então, por exemplo, eu vou pegar o pior exemplo para mostrar como o Agostinho pega leve. O pior deles é um cara chamado João Crisóstomo. João Crisóstomo foi bispo de Antioquia. Antioquia era uma das 4 grandes cidades do cristianismo. O Crisóstomo, o nome Crisóstomo é em grego, mas é mais ou menos boca de ouro. Era um grande orador. Boca de ouro. Tá? Crisóstomo fala dos judeus alegorizando a sinagoga como um covil de animais imundos, como uma reunião de gente perigosa. E nós vamos ver depois como esses pensadores do século IV, Crisóstomo, Jerônimo de Estridão, o São Jerônimo, né, o São João Crisóstomo no cristianismo, como eles vão ser inspiração para as coisas horrorosas que nós vamos ver falando dos judeus, as acusações de crime ritual e outras mais que são conhecidas. Eles são uma base. O Agostinho, eu diria, pega leve. Por quê? O Agostinho tem um certo respeito pelos judeus porque ele é muito influenciado por Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso era judeu. Sim. Ele resolveu criar um time de futebol, criou o São Paulo. Estou brincando. Não estou falando sério, não, brincando. Mas o Paulo de Tarso não tinha ódio dos judeus. Ele condenava as escolhas dos judeus. Mas ele era judeu de origem. Ele estudou com o Rabban Gamaliel, ou um dos Gamaliel. Não sei se é o novo, o velho, enfim. Ele tinha formação... Ele não era rabino, mas tinha formação cultural judaica. E ele não tem o ranço dos que são de origem helenística ou posterior, que não tem a base judaica. Tá? Então, Paulo e Agostinho, que é muito influenciado por Paulo, que tem um modelo paulino, pegam leve. Então, obrigado, Renato, professor. a gente não pode dizer que ele é o pior, eu diria que ele é um dos menos ruins. Bom, outro que é menos ruim, eu estou pegando os menos ruins aqui. Se eu pegar o João Crisóstomo, o Jerônimo de Estridão, o Eusébio de Cesareia, isso está em artigos meus, eu analiso isso em artigos meus. Isso vocês podem ver naquele academia.edu. O Gregório Magno é um papa, e também um papa que eu vou dizer que ele pega leve. O Gregório Magno foi papa durante 14 anos, muito importante em muitas coisas. É um papa muito ativo na expansão do cristianismo, na conversão dos povos pagãos. Mas em relação aos judeus, ele lançou várias leis que a gente chamaria elas em latim Sicut Judaeis Non, que é um pacote de pensamentos
escritos dentro de epístolas papais, encíclicas papais, que diz: não toca os judeus. Deus não quer que haja violência contra os judeus. Tem lei e tem que ter limites. Eles, sim, como Agostinho fala, eles têm que ficar por baixo, mas eles têm direitos mínimos, mas eles têm. Eles não podem ser massacrados, eles não podem ser convertidos à força. Ou seja, na alta cúpula da Igreja Católica, entre os papas, de uma maneira geral, mas com exceções notáveis, não se apregou a violência física nem conversão forçada aos judeus. Já na base da pirâmide dos clérigos, dos membros da igreja, sai de baixo. Tem muito veneno. Mas não na alta cúpula. Então, tem um trabalho magnífico sobre os papas e os judeus, que é do Hugo Schlesinger e do padre Manuel Porto, uma grande dupla. Eu tive o privilégio de conhecer os dois, principalmente o Schlesinger, figuraça. Mas, enfim, esse Papa e os Judeus mostra, e tem coletâneas de documentos que eu consegui lá no meu pós-doc em Paris, de autores que colocam todas as leis traduzidas para o inglês, do latim para o inglês, e nos permite ver que os papas não queriam fazer violência contra os judeus, queriam converter, faziam campanhas de conversão, mas conversão pelo conhecimento, não pela violência, conversão pela prédica. Então, vamos diferenciar a base do topo. No topo, eles não apregoam violência. Mas vamos continuar. Mas isso vai mudar. Por 4 séculos, depois de Gregório Magno, não há massacres nem conversões forçadas. Mas a estrutura da sociedade, no que se chama Alta Idade Média, era tal que não havia aglomerados urbanos, não haviam questões com os judeus, porque os judeus estavam nas funções de comerciantes, artesãos, e não havia competição, não havia uma base para conflito, e não havia aglomerados urbanos. O que se chama feudalismo se estabelece nesse período, e estão todos no campo. E os judeus fazem a intermediação entre esses micronúcleos, que são os senhorios ou feudos. Tá? Mas, no período que a gente chama das cruzadas, tem mudanças. E a principal mudança é que começa a aparecer cidades, começa a aparecer comércio e começa a haver motivos para conflito. E também, o ano 1000, para os cristãos, era o ano da volta de Jesus. Depois de 1000 anos, Jesus voltava. Ou era no 1000, ou era no 1033, Jesus voltaria, mas isso não acontece. Isso gera também uma efervescência religiosa. Então, tem várias coisas convergindo nesse período, e eu vou ser simplista para a nossa palestra. Começo das cruzadas tem 2 níveis. A nível dos nobres, dos cavaleiros, é ao nível do povão comum. Tem muita gente, desculpa dizer, fazer uma comparação dessa, que é vulgar até, tinha muita gente desempregada e faminta. Gozado. Eu estou falando isso propositalmente. Hoje tem muita gente desempregada e faminta, e tem fermento para muita coisa ruim num futuro muito próximo. Se a gente não der um jeito de resolver a questão da fome, da miséria, seja por questão afetiva, religiosa, ou seja, até por bom senso, a gente pode ter uma profunda crise social aqui nesse país. Tá? Famintos, miseráveis, partem para as cabeças. Eu acredito que, como judeu, a gente tem que ajudar o próximo e ajudar com campanhas de alimentos e tudo mais. Desculpa o parênteses. Mas aqui tem uma massa desesperada e um pregador brilhante chamado Pedro Eremita. E ele começa a organizar grupos que vão avançando e pilhando
infiéis. Ele diz assim, quando é decretada a primeira cruzada, ele fala, como que a gente vai lá no Oriente atacar os infiéis, se aqui, no mundo cristão, está cheio de infiéis? Esses infiéis eram judeus. Tá? Esses infiéis eram judeus. E então ele começa a fazer um movimento que seria uma espécie de cruzada popular. E vão indo atrás dos judeus nas comunidades deles, nas cidades. Essas cidades eram bispados. O governador dessas cidades, a maioria dos casos, eram bispos. E esses bispos queriam os judeus, precisavam dos judeus. Os judeus desenvolviam o comércio, o artesanato. Os judeus pagavam tributos. Os bispos não é que gostassem dos judeus, mas usavam e precisavam dos judeus e os protegiam. Mas a primeira cruzada vai ter no Oriente e na Europa, em paralelo, massacres. A tomada de Jerusalém pela primeira cruzada é do tipo assim, entra na cidade. Eles mataram até cristãos orientais, até cristãos, que não eram cristãos católicos, não eram cristãos ligados ao papado, porque havia uma dissidência religiosa, tinha tido uma separação entre o Papa em Roma e o patriarca de Constantinopla. Tinha dissidências religiosas, vertentes diferentes de cristãos. Ao entrar em Jerusalém, massacram muçulmanos, judeus e cristãos orientais. Então, uma violência total. Nem era exclusiva para os judeus, mas os judeus entram no bojo. E no Ocidente, é com os judeus, 99%. Então, na região entre a França e a Alemanha, no que se chamou uma época Alemanha Ocidental e Norte da França, houveram massacres. Os bispos fizeram tudo para proteger os judeus. Não é porque amavam os judeus, não é porque eram bonzinhos. Primeiro, porque eles conheciam a doutrina de Agostinho e de Gregório Magno. Segundo, porque o Papa nunca estimulou. Os papas não estimulavam massacres de judeus nem conversões forçadas. Os bispos tentaram proteger, mas não houve como proteger, porque eram turbas descontroladas que invadiam e os soldados dos bispos eram poucos. Tá? Então, houveram massacres e conversões forçadas. E as comunidades judaicas do Império, em geral, e do Reino da França, Norte, no específico, tentaram se defender. Mas se os bispos não conseguiam defendê-los, eles também não conseguiam mais se defender. Então, o que vai rolar vai ser, você tem duas possibilidades, converter ou morrer em santificação do nome divino. É terrível essa situação. Vai haver judeus que vão se converter. Tenta se esconder as conversões. Houveram. Mas houve muito mais gente que optou para morrer em santificação do nome divino. O cara matava a mulher e os filhos, degolava eles como se fossem sacrifícios no templo, com uma faca de abate cacheiro, e se autossacrificava. Então, judeus cientes que seriam atacados, que os homens adultos seriam mortos, suas esposas e filhos menores seriam tomados e poderiam ser convertidos à força, optam pelo autossacrifício. Não é absoluto. Tem localidades em que há gente que se converte, mas, na maioria dos lugares, na maioria das vezes, há autossacrifício. Tem conversões forçadas, mas os judeus não divulgam tanto isso, não enfatizam tanto isso, e nas crônicas a gente vê isso só nas entrelinhas. Muitos mártires. Até hoje, nos livros de oração, Ashkenazim se faz referência a isso. Em alguns lugares, em alguns momentos dentro dos Sidurim e das celebrações, se lembra dos mártires das cruzadas. Tá? Os judeus que eram vistos como Judas, deicidas e malignos, passam a virar mártires. E, de repente, deixam de ser o mal encarnado e são as vítimas. São os mártires.
E os judeus não perdem a condição de enfatizar isso. Escrevem crônicas, exaltam o heroísmo dos mártires, evitam mostrar que houveram convertidos. Os rabinos, com o apoio do imperador, que nesse período brigava com o Papa por poder, facilitam o retorno e a reintegração dos que se arrependeram. Era proibido que, mesmo convertidos à força, o Papa não deixava voltar, porque batismo não tem retroativo. Batismo é um sacramento que está aqui na Terra, mas refugie lá em cima. Então, não podia se voltar, mas o imperador permite, porque ele está em briga com o Papa. Então, isso aí vai se relacionar com a construção dos mitos antijudaicos, dentro de um contexto de judeus deixando de ser os assassinos, os malignos, para serem as vítimas. Os judeus vão ocupar a condição de mártir e precisa, de alguma maneira, tirar isso dos judeus, porque mártires são os cristãos. O panteão de santos, de beatos no cristianismo é imenso. E, de repente, estão roubando o lugar dentro do cristianismo. Então, tentem entender a partir dessa ótica. O Yuval, que eu tive o prazer de conhecer em Jerusalém, ele assistiu uma palestra minha sobre meu doutorado. É um judeu de origem ortodoxa e que faz uma tese polêmica. Quando eu estive na França, havia vídeos gravados com ele. O cara domina inglês, francês. Se não me engano, era um vídeo em inglês, mas tinha legenda em francês. Ele criou uma tese bastante polêmica. Depois conheci ele em Jerusalém alguns anos depois, 2, 3 anos depois, e falei para ele que eu era apreciador dele. Ele falou, em hebraico para mim, né? Você conhece o meu trabalho? Eu falei, como não conheceria o seu trabalho? Seu trabalho foi fundamental para mim. Vou contar um pouco do Yuval. Ele considera que é uma íntima relação entre martírio com a acusação de crime ritual e outras acusações dos judeus de mitos antijudaicos. A diferença para ele seria que, prestem atenção, num caso, os judeus abatem seus próprios filhos. Tá? É o Kiddush Hashem, o sacrifício em nome de Deus. E, no outro, eles abatem os filhos dos cristãos. Se eles têm coragem de matar os seus próprios filhos, eles não vão fazer isso com os filhos dos cristãos? Então, é um inimigo tão radical dos cristãos que mata seus próprios filhos para imputar a violência aos cristãos. O que eles não fariam com os filhos dos cristãos? E aí, em inglês, ele diz assim, the only difference between the ritual murder label, que seria a acusação de crime ritual, and martyrdom, e martírio, fica na questão de como os judeus matam ou seus próprios filhos ou aqueles dos cristãos. Se eles podem matar seus próprios filhos, o que eles não farão com seus inimigos? Mas o Yuval vai mais longe. Ele vai mais longe. Ele diz que, na verdade, os judeus, quando sacrificam seus filhos, eles estão querendo despertar Deus para mandar o Messias, o verdadeiro, o nosso, para castigar os cristãos. E que aí vão renascer os mártires, porque os mártires são sagrados, são santos. Então, o Yuval criou uma comoção no mundo judaico única. Tá, mas eu não vou seguir no Yuval, vocês podem procurar o trabalho dele, também tem na internet. No século XII, paralelo quase, assim, não dá meio século do massacres da Primeira Cruzada, começa a aparecer acusações de crime ritual. O que seria o crime ritual? Crime ritual seria o sacrifício de cristãos, crianças ou adultos, mas usualmente crianças, mas pode ser adultos também, por judeus, para fazer um ritual, seja
simplesmente matá-los, seja utilizar o sangue para magia. Mas, mais especificamente, fabricar matzot com sangue cristão. Sabemos das normas da Kashrut, sabemos que o sangue é abominável, que não pode. Sabemos das leis dietéticas, as normas de abate do animal, tudo mais. Pro judaísmo, o consumo de sangue é bastante proibido em todos os tipos e níveis, de animais e de humanos nem pensar. E a cúpula da igreja, os papas, os bispos, que conheciam livro do Levítico e alguns elementos do Talmud, sabiam disso. E diziam que não podia ser. Mas, quando tem fake news, a base da pirâmide é muito mais fácil de contaminar, porque não tem elementos culturais para poder interagir-se e criticar isso aí. Então, a gente sabe fake news, a gente sabe na nossa sociedade fake news. E alguns papas advertiram para esse fato, mostraram leis bíblicas, mas o povão, contaminado pelo baixo clero, quer dizer, os padres analfabetos, os monges não letrados. Monges geralmente eram letrados, mas havia monges não letrados também. Eles apregou isso. E os judeus, o simples contato com sangue menstrual, mesmo da própria esposa, é um contágio grave. A mikve é obrigatória para a mulher após o ciclo menstrual. E o homem, se fizer poluição noturna, ejaculação, ou poluição noturna, ou numa relação, o homem tem que se purificar. O esperma e o sangue seriam a mesma coisa na percepção medieval, tanto entre os judeus como os cristãos. Então, não se pode tocar em alguma coisa. Se um homem tocar em sangue, ele tem que fazer mikve. Se ele atender feridos, ele é um médico e ele atende feridos e tem contato com o sangue dos feridos, após fazer isso, ele tem que se purificar. Comer sangue é antítese do judaísmo. Nega a Torá, a essência do judaísmo. É uma grande inversão medieval cristã. Você joga o oposto para o teu adversário. Isso parece briga de torcida, que uma torcida diz que a outra é violenta, é cruel e não se enxerga. Né? Quem gosta de futebol acho que me entende. Você cria uma mentira, na verdade, sobre o outro. Brigas políticas, né? Essas brigas políticas, você perverte o adversário, colocando nele malignidade e uma série de atitudes inadequadas. Primeira imagem, nós vamos agora ver algumas imagens. Essa imagem aqui é pequenininha, mas eu tenho ela em maior. Essa é Simão de Trento. Trento é uma cidade entre a antiga Iugoslávia e a Itália, tá? Ali no Mar Adriático. E Simão de Trento é uma acusação. Os judeus têm aquele chapeuzinho em cima. Eu vou mostrar algumas imagens maiores depois. Esse é o martirizado. Esses são os judeus. O crime ritual aparece a primeira vez no Reino da Inglaterra na metade do século XII. Primeiro caso identificado e documentado ocorre em Norwich, uma cidade inglesa, em 1144. Ou seja, 50 anos depois do início da Primeira Cruzada. E a vítima nunca foi encontrada. Não há o corpo martirizado, tá? Mas ele foi canonizado. Guilherme de Norwich é santificado e tem uma crônica medieval no seu nome. Eu tive acesso na Biblioteca Nacional da França ao original em latim, bem difícil de ler, mas deu para... E uma tradução em inglês, The Life and Passion of St. William of Norwich. Recomeça a criar mártires cristãos. Agora vamos de novo tomar o lugar dos mártires. Continuam crimes rituais sendo denunciados, sempre com falhas jurídicas, sempre com faltas de prova, com denúncias forjadas e réus devidamente torturados. Bom, o réu torturado até hoje tem.
a gente sabe que no período da ditadura militar aqui teve, em ditaduras de esquerda ou de direita não tem diferença, os presos, os réus são torturados, a esquerda e a direita equivalem nisso, a violência contra os acusados, e a igreja não era diferente. Então, isso aí é comum. O autor chamado Moore, ele analisa a documentação e acha que aqui é uma construção posterior. A morte do William foi analisada pelo... Ali seria o chefe de polícia, sheriff. Até o que o Robin Hood tem lá, o sheriff de Nottingham, né? A lenda do Robin Hood. Então, esse termo é um termo que veio do Oriente já nas Cruzadas. O sheriff de Norwich, ele, apesar do que a mãe diz, do que o tio do William diz, ele não encontra evidência e não responsabiliza os judeus. 6 anos mais tarde, esse xerife sai e outro é eleito e faz uma revisão do caso. 6 anos depois, sem corpo, sem sinal nenhum, começa a se fazer uma pesquisa que é mais teológica do que uma pesquisa de polícia, né? Que é uma pesquisa de polícia. Porque há milagres. Aí começa a haver culto do William, seguidores, obras de arte e tudo mais. E aí se culpa os judeus. Isso aqui é 39, um jornal nazista na Alemanha, hitlerista, e que chama Der Stürmer. Ritualmord, die Juden sind unser Unglück. Não sei alemão, mas Ritualmord é crime ritual. Tá? Não sei alemão, não estou traduzindo, mas dá para deduzir. Então, longa duração. A acusação de crime ritual começa em 1144 e está viva nos anos 30 do século passado. Está nos livros dos integralistas aqui no Brasil. Não pense que o Brasil é uma terra que recebe e que acolhe e que não tem preconceito. Tem preconceito com judeu, com negro, com homossexual, tem misoginia. Nós vivemos num país que é muito, muito preconceituoso. Tá? Mas nos anos 30, o Gustavo Barroso e outros integralistas tinham uma pregação profundamente antissemita. E o governo do Getúlio fazia vistas grossas. Então, não é só na Alemanha nazista. Muito bem. Essa acusação aparece antes, lá no período helenístico. Um tal de Demócrito, um escritor helenizado, declarou que os judeus tinham um ritual no templo. Ainda existia o templo, era no período helenístico. Eles aprisionavam um gentil, um não-judeu, mantinham 7 anos num claustro no templo de Jerusalém e depois eles sacrificavam aos seus deuses. Esse é Demócrito. Apion, que é dos piores lá de Alexandria, do Egito helenístico, manteve esse conteúdo, mas falou, não é 7 anos, é 1 ano. Todo ano eles sacrificam 1. Citação do Rabino Trachtenberg, numa tradução de 2001. Trachtenberg é um rabino eu acho que de origem europeia, mas que escreve nos Estados Unidos e que escreveu 2 livros que são paradigmáticos, e um deles é sobre o antissemitismo. Ele está tentando entender o que está acontecendo na Alemanha, ele foi buscar a resposta lá no medievo. O mito foi repassado aos cristãos. Tiraram dos judeus, deram para os cristãos, do século I ao século III. Martirizaram os cristãos. Mas depois, os cristãos se ligam ao Império Romano e se livram das acusações. Aí volta para os judeus, os devolvem, com muito carinho, nos devolvem essas acusações. Então, isso é um modelo. O outro, o que é diferente de mim, o que não pensa igual, é sujo, é contaminado. Isso se explica pela sociologia, pela antropologia. Quem não é
igual a mim é ruim. Então, eu sou do time A, a torcida do time B é toda suja, sei lá, de repente é o gavião, ou é o urubu, ou é o porco, né? O outro time é contaminado, é sujo. Tá? E aí dá para ir mais longe, malignidade e demoníacos. Por isso, a gente tem que entender que vai se construir sobre os judeus, sem provas efetivas, uma série de acusações que vão configurando mitos. Bennett Gillian considera que o criador do mito seria o cronista clerical William de Monmouth, um monge de Norwich, que deu continuidade a um processo mal elaborado que analisou a morte do jovem William em 1144. Ele é um folclorista, o Bennett Gillian. Então, pela ótica do folclore, é uma história, não uma história com H, é história com E. Uma lenda perfeita na ótica do folclore. E mostra os eventos que estão construídos sem provas, sem fontes, de uma maneira muito estranha, e fazem ele virar história. É uma lenda que esconde as fontes possíveis e aí se constrói uma realidade. É um clássico fake news. É uma cadeia de representações que antecipam a expulsão dos judeus da Inglaterra em 1290, mas os ingleses criam outras alteridades. Os escoceses, os irlandeses, eles seriam não civilizados, às vezes considerados mal cristianizados. E assim os ingleses conseguem construir uma identidade inglesa. A dificuldade de construir a identidade inglesa é que a Inglaterra sucessivamente foi invadida por outros povos. Tá? E, naquele momento, a Inglaterra tinha sido conquistada pelos normandos que vieram dos países nórdicos, se estabeleceram na Normandia, na França, mas depois o Duque Guilherme da Normandia conquistou a Inglaterra. E há um conflito entre os grupos, né, os bretões e os normandos. Então, criar um santo, né, e com o nome normando é uma maneira de catalisar, né, essa diversidade cultural e étnica dos grupos locais com os invasores, juntar eles num cadinho só. Não fica na Inglaterra. Cruza, logo cruza o Canal da Mancha e vai haver uma centena e meia de casos de acusações no continente nos séculos seguintes. São os mais conhecidos: Würzburg, na Alemanha, no Império Germânico, Blois, na região do Loire. Eu visitei Blois com o meu filho e a minha ex-nora, e a gente passeou por Blois no final de tarde, bem no Vale do Loire, aquela região dos vinhos, e eu sentia uma energia de uma personagem que era a amante do conde, era uma judia, chamava Puscelina de Blois, e que a condessa cristã arrumou uma acusação de crime ritual para se livrar da concorrente. Olha só que intriga que é. Puscelina de Blois. Estava lá, eu senti a energia da Puscelina. Era um sábado à tarde, a cidade estava vazia, não tinha comércio, não tinha nada. E aí, 31 judeus enforcados pelo conde. O Filipe Augusto, rei francês, executa 80 judeus em Bray-sur-Seine. A coisa não é fácil. Para os padrões da época, é terrível. Então, era uma forma também de se livrar, de incorporar. Se criava uma fantasia em cima desses. E o libro de sangue cresce muito na Europa, e os papas negam e continua. E teve um imperador, Frederico II, inimigo do Papa, e ele fez um estudo super primoroso e chegou à conclusão que era uma falsidade tudo isso. Agora, isso para na Europa ocidental,
mas migra para a Polônia, Ucrânia e Rússia. O último caso de acusação ritual que foi para tribunal foi na Rússia czarista, um pouquinho antes da Revolução Russa, na virada do 19 para o 20, chamado caso Beilis. Então, tem um filme chamado O Homem de Kiev, não deve ser fácil de achar, um filme dos anos 60, e um livro chamado Bode Expiatório, de Bernard Malamud, que relata o caso Beilis. Então, se quiserem, anotem. O Homem de Kiev é o filme, não sei quem é o diretor, quem são os atores, e o Bode Expiatório, Bernard Malamud, em sebo, acho que vocês acham, coisas antigas. E ele foi mandado para a prisão e depois aparece o criminoso verdadeiro e confessa, aí desmancha. Mas o nazismo continua propagando isso, o integralismo do Brasil continua propagando isso. É um fenômeno de longa duração, que quase chega ao milênio, 1147. Início, são 800 anos. Aqui, judeus sendo queimados numa fogueira na peste negra, como se eles fossem os culpados, porque os judeus tinham normas de higiene muito avançadas e morriam muito menos, mas eram atingidos. É como dizer, no meio da pandemia, que um grupo determinado que tem normas de higiene mais refinadas e complexas sobrevive mais, então dizer que eles é que estão propagando no meio da pandemia. Seria alguma coisa assim. O mito da profanação das hóstias. Os judeus roubavam ou compravam, obtinham hóstias e torturavam, porque no conceito cristão medieval, a hóstia sim era o corpo de Jesus, tinha que ser absorvida sem mastigar, porque se mastigar saía sangue. Então, tem histórias fantásticas. Vamos ver uma obra artística de Paulo Uccello, um pintor renascentista, numa igreja na cidade de Urbino, na Itália, no final do século XV. Não, daqui a pouco eu mostro. Profanação das hóstias. Profanação das hóstias. Judeus espetando as hóstias até elas sangrarem. Profanação das hóstias. Agora vamos olhar a obra do Uccello, na cidade de Urbino. Tá? São 6 episódios, 6 cenas. Eu não tenho um controle absoluto da explicação. Eu vou tentar explicar ela o melhor possível. Isso aqui é uma mulher que vem para o judeu e traz para ele as hóstias. Esse é o judeu, essa é a mulher, e esse é o negócio do judeu. Aí as hóstias começam a gritar, que elas estão sendo torturadas. E aí a população da cidade vem e invade a casa do judeu para salvar as hóstias sequestradas e estão sendo torturadas. As hóstias são trazidas de volta para a igreja, que vão punir a mulher e o judeu. Aqui eles sendo sacrificados. E aqui os demônios vindo pegar os criminosos. Isso aqui, isso aqui, essa árvore aqui é a árvore do fruto proibido, tá? E para que ela aparece várias vezes. Aqui não. Aqui nesses não, mas nessa aqui é a árvore do fruto proibido do pecado original. Isso aqui já é com imprensa, tá? É tipo uma história em quadrinhos sobre a profanação das hóstias. Se vocês olharem, tem aqui, ó, tem hóstias aqui, tem hóstias aqui, aqui. Está em alemão, está com escrita gótica, ignoro absolutamente, mas é. E tem judeu sendo punido, ó, o chapeuzinho do judeu. Tá? Aqui é os judeus e o diabo. Aqui, na metade de cima, na metade menor de cima, tem um garoto sendo torturado para tirar sangue, etc. Na parte de baixo tem 4 judeus em cima de bode, esse da esquerda,
Em cima é judeu porque ele tem aqui, ó, a marca amarela e o chapéu. Esse aqui está mamando na teta do porco. Porco é um animal profano. Esse aqui está recebendo um jato de fezes do porco. E o diabo, com chifres e a marca de judeu. Judeus demonizados e aliados do demônio. Portanto, os judeus vão para o inferno. São judeus pelo chapéu cônico. Os demônios estão aqui fazendo um ensopado de judeus. Está escrito aqui, Judei. Judei. Tá? Então, basicamente é isso. Claro que isso aí não esgota o tema. Tem outros mitos antijudaicos. E esses mitos perpassam o medievo e vão adiante. A origem remota deles é aquele João Crisóstomo, que eu não citei nos slides, mas que eu comentei dele, que já dizia que o Jerônimo e o Crisóstomo já diziam dos judeus serem demoníacos, mas aqui a construção da representação é muito forte, muito forte. E eu tenho um artigo muito antigo meu que eu digo que parte disso aí tem a ver com a função social e econômica do judeu, que conflita com os interesses e setores. Mas não se pode minimizar e dizer que é só uma questão socioeconômica, porque num período anterior, 400 anos, eles são tolerados e não perseguidos. Então, há uma construção teológica, sim, e ela é muito forte, muito intensa. Por aqui eu paro. Eu não sei se eu tiro os slides, que pode haver perguntas sobre os slides. Eu vou deixar um pouquinho os slides. Se houver perguntas, passamos para as perguntas. Professor, Por posso favor, perguntar? Renato. Sim, claro, com prazer. Naquela passagem, aí vamos permear um pouco o lado religioso, mas eu queria ver mais a perspectiva talvez histórica, acadêmica. Se fala que o Kol Nidre é aquela oração que você é absolvido de qualquer coisa que você falou e que não significava realmente. E dizem que muito está conectado a essas conversões forçadas, então o Kol Nidre está absolvendo disso. Tem alguma questão histórica, acadêmica ligada a isso? Com certeza, mas o Kol Nidre está mais conectado com o mundo sefardi, pelo menos no âmago da questão, porque as conversões forçadas no período das Cruzadas foi um número menor de convertidos forçados e um número maior de gente que morreu em Kiddush Hashem. Em Sfarad, no mundo ibérico, no mundo judaico-espanhol, eles estavam muito integrados na sociedade. E eu não vou ministrar essa palestra, mas no ano que vem a gente pode acertar, se me convidarem. Preciso fazer marketing, né? Senão não vou ter trabalho ano que vem. Escuta, Geschäft é Geschäft, temos que fazer. Mas em 1391, já havia campanhas de conversão forçada, mas em 1391 começou em Sevilha e se espalhou por toda a Península Ibérica. Só em Portugal é que o rei português segurou a barra, o João I. Mas nos reinos ibéricos que comporão o que vai ser um dia a Espanha, vai ter uma onda de conversões forçadas. E os judeus estão muito integrados. E eles pensam, não, mas isso passa, eu me converto, depois eu volto. E a igreja tem uma concepção que batismo, mesmo forçado, não tem retroativo, não volta. É um sacramento. Então, ele é em cima e embaixo, não tem como mexer. Só que esses caras, parte deles se converte e vira cristão. Fazem até carreiras eclesiásticas. Mas parte deles não se conforma. E a gente não sabe dizer quais são. Cada pensador, cada historiador, cada pesquisador tem uma teoria para dar quantias.
Tá? Eu tenho uma opinião, porque eu não tenho base para... Eu estudei um pouco isso, porque a minha segunda doutora, minha doutoranda já há alguns anos, ela trabalhou num contrafluxo às ideias da Maria Luísa Tutti Carneiro, né? Nós tentamos discutir isso em cima de uma perspectiva medieval, e ela trabalha com uma perspectiva moderna. Como eu falei, eu sou admirador e amigo dela, é uma discussão conceitual, tá? Eu gosto de deixar claro porque da Tutti eu não falo mal nem se me pagarem. Eu sou fã de carteirinha e sou grato porque ela, muitas vezes ela me referenciou num livro que depois traduziu na Europa para 3 línguas. Eu tô mencionado e elogiado. Vou falar mal dessa mulher. Essa mulher é maravilhosa. Fora a competência dela. Não, é competência. Falei isso subjetivamente, mas objetivamente a competência, o trabalho dela é maravilhoso. Sou fã. Quisera ter o perfil e a competência dela, tá? Mas há ali o convertido forçado. Ele, às vezes, quer seguir sendo judeu. Então, ele diz que os nedarim, as promessas, não têm valor, porque foram sobre violência. Mas vamos lembrar, não dá para resolver toda a questão conceitual do Kol Nidre. O Kol Nidre é transcendente. O Kol Nidre, para mim, é uma oração. Dizem que aquele que eu citei outro dia, o Franz Rosenzweig, era o Martin Buber, no início do século XX, queria se converter ao cristianismo, mas ele foi primeiro na sinagoga se despedir num Kol Nidrei. E quando ele ouviu aquela reza, ele sentiu aquela reza, ele falou, não, no way, não saio daqui, não. Não só vou ficar, como vou aprofundar, vou ajudar a modernizar. Eu não sei se isso é lenda. Quem me contou é o sogro da Ju, que está aí, o Walter Heffeld. E se o Walter Heffeld falou, eu acho que é verdade. Eu não sei, o Michael pode me corrigir, entendeu? Mas partindo do Walter... Sem correção. Hã? Sem correção. Vai em frente. Obrigado. Aí eu fico feliz, porque se eu referencio um mestre desses, tem uns mestres aí que quando eu falo deles, eu falo babando, entendeu? O Walter Heffeld, o Nachman Faubel, né? A Anita Novinsky, eu digo que é uma geração de ouro, né? E eu me sinto pequeno do lado deles, mas referenciando deles eu cresço, né? Porque eu falo de gente desse perfil. Mas é isso, o Kol Nidrei é uma válvula de escape para a perda identitária e para a resistência identitária. A resistência identitária do judaísmo é muito interessante. São estudos muito interessantes. Mas eu diria para vocês, se vocês pudessem ler, a revista chama Arquivo Maravi. Deixa eu escrever. Espera aí, cadê? Está aqui. A revista da Universidade Federal de Minas Gerais. Não, espera aí. Ela é da Faculdade de Letras, tem um centro de estudos judaicos na Faculdade de Letras da UFMG. Maravi. Nele, se vocês entrarem no Arquivo Maravi e puserem meu nome, tem 2 ou 3 artigos meus publicados lá, e um deles é sobre essa questão da resistência identitária. Eu posso tentar, né? Eu estou um pouco, como a gente diz em hebraico, metustache, porque eu vim de viagem, eu desfiz apartamento. Falar na palestra eu consigo, mas lembrar das promessas eu não lembro. Eu sou que nem político depois da eleição. Eu não vou lembrar. Mas se o Simão me dá um toquinho, eu procuro. Me dá uns 2 dias para eu cair na realidade e me dá um toquinho. Eu tento achar e mando para vocês esse livro, esse artigo. É um artigo que eu fiz ele a partir de uma percepção prática. Ele não tem referências quase. Ele é Sidur, principalmente. Olhando para o Sidur, eu vejo uma construção de cercas em voltas da Torá. E eu consigo, com isso, explicar-me
a minha ideia de que nós não continuamos tanto por uma questão metafísica, porque nós somos o povo eleito. Nós nos construímos. Nossa resistência identitária é uma construção coletiva, é uma transmissão cultural que eu acho preciosa e quero ajudar a preservar. Mas eu posso analisar e criticar essa coisa. Eu não acho que é uma coisa mística, eu não acho que somos melhores que os outros, somos superiores aos outros. Não, somos diferentes. Temos uma característica. Eu recomendo muito esse artigo, e se no ano que vem me chamarem, a gente conversa sobre ele. Tá? Hoje não dá para ir adiante. Obrigado, Renato, professor. deu para responder. Sim, quem mais? Eu vou tirar o slide, se precisar eu ponho de novo. Que aí eu vejo as caras de todo mundo. Sim, mais perguntas. Nós temos, são 9h30, mas eu sempre dou mais uma lambuja. Mas como hoje tem jogo do Brasil, eu só vou dar 15 minutos. Não vou dar meia hora, não. Eu vou dar 15 minutos. Pode falar. À vontade, queridos. Professor, por favor, durante esses episódios na Primeira Cruzada, eu li as crônicas do professor Faubel, mas eu não me lembro ou não consegui identificar em que regiões houve maior incidência de Kiddush Hashem ou de conversões e, de maneira geral, onde foram os maiores massacres nesse episódio aí, quer dizer, causados pela Primeira Cruzada? Bom, principalmente no Vale do Rio Reno, em cidades como Mainz, Worms, né? Mas eles atingem também o norte da França e chegam em Frankfurt, eu acho, eu não tenho certeza, mas acho que Frankfurt e acho que até Viena. Então, na verdade, é um fluxo de oeste para leste, o Vale do Reno como principal foco. Um ou outro lugar eles conseguiram contornar parcialmente, mas os judeus não escapam. Basicamente, com alguns lugares os judeus subornaram o líder cruzado, tal, mas é um momento trágico. Na sua proporção, eu diria que o Holocausto é o pior momento da história do povo judeu. Ponto. Depois, tem 2 momentos que um a gente está estudando e o outro a gente não vai estudar, que são massacres horrorosos. Cruzadas, principalmente a primeira e a terceira. A terceira é na Inglaterra, é em York. Tá? Mas a primeira no norte. E depois os papas também se alertam, e até um santo, entre aspas, da igreja, sai em proteção dos judeus, como é que ele chama? É o grande mentor da Segunda Cruzada e o cara que escreveu as normas dos Templários. Eu esqueci o nome dele. Tá? Ele sai em defesa. São Bernardo. O Bernardo, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o ABC, mas não lembrava qual. Eu falei, Santo André não é, São Caetano não é. É o São Bernardo. O Bernardo sai em proteção aos judeus, e aí ele controla ali, mas aí tem na Inglaterra. E o terceiro, ou o segundo, se for seguir em ordem cronológica, são os massacres dos judeus na Ucrânia, dominada pelos poloneses. Na Ucrânia, aspas, onde tem uma revolta contra os poloneses, da parte dos ucranianos, e os grandes massacres são em 1648, 1649, 1650. As estimativas, proporcionalmente à população judaica na época, se aproximam.
do que foi o Holocausto. Não estão no mesmo padrão. Não se fala de 6 milhões e meio, se fala de 500 mil, entre 500 mil e 1 milhão. Mas é muita gente para a época. É uma coisa horrorosa. E não tem câmara de gás, mas tem judeu sendo queimado, judeu sendo torturado. Tá? E tem rezas e orações feitas depois para os mártires também. E aí não adianta o judeu falar, eu me converto. Não, ali não tinha. O líder cosaco era um tal de Bogdan Khmelnytsky. E esse Khmelnytsky, eu estou em Curitiba uma vez, eu vou numa loja dos ucranianos para comprar umas coisinhas, umas lembranças, né? E eu vejo uma foto pendurada numa moldura. E eu achava que era o Khmelnytsky. Aí eu perguntei, esse é um dos grandes lutadores da criação de um reino, de uma Ucrânia. Como é que ele chama? É Chmielnicki. Falei, caramba, o cara está lá. É que nem ter pendurado uma foto do Hitler num restaurante alemão. É proporcional, né? Claro. Não tem o tamanho, mas tem, no contexto, é uma coisa horrorosa. Tá, mais perguntas? Obrigada, professor. Ficou claro, gente? Para mim, eu estou sempre muito preocupado em ter clareza, em poder me explicar. Muita clareza, excelente didática. Todos nós aproveitamos muito. Só posso falar uma coisinha rápida? Carmen? Oi, tudo bem? Para mim foi novidade saber que as cruzadas foram, assim, quase um holocausto. Eu sabia que era horroroso, mas nem tanto. Então, as cruzadas foram piores que a Inquisição, né, nesse sentido. Em questão de números, sim. Mas a Inquisição tem uma violência psicológica incomparável. A Inquisição pegava descendentes de judeus que não tinham raízes judaicas mais, que já não estamos falando dos criptojudeus, esses tinham judaísmas escondidas, mas alguns dos réus da Inquisição não tinham uma resistência cultural e tinham se integrado e se consideravam cristãos. Então, dizia um escritor espanhol, que eu estou com medo de citar o nome dele, eu acho que é o Caro Baroja, mas eu não tenho certeza. Mas um escritor espanhol, um historiador espanhol, que eu estou me falhando o nome, ele falou a Inquisição era uma fábrica de judeus. Porque alguém que já saiu do judaísmo e se integrou no cristianismo entrava na questão da pureza de sangue. Era contaminado. E é por causa dessa questão de pureza de sangue que a Tucci acha que é antissemitismo, porque é questão racial. A palavra raça aparece nesses documentos, mas aparece com outro contexto, não é o racismo do século XIX. Essa é a nossa discussão. Eu estou dizendo essa discussão da minha... Olha que bonito o cachorrinho do Marcelo. Meu gato, quando participa. Sim, Carmen, pode... A frase que se fala, na minha família falava muito, e eu acho que muitas outras famílias falam, entre a cruz e a espada, eu acho que vem dessa tradição das cruzadas, porque é uma coisa muito... Entre a cruz e a espada, porque diz que eles gritavam assim, a cruz ou a espada, né? E acho que isso permaneceu em algumas famílias, e essa tradição entre a cruz e a espada, uma coisa muito ruim. Sim, mas entre a cruz e a espada tem nas cruzadas e tem nas conversões forçadas 1391 na Península Ibérica, nos reinos que vão compor depois a Espanha. Então, ali também tem cruz e espada, porque 1391 invade os bairros judaicos e fala, converte ou morre. Aí, poucos morrem, tem um Kiddush Hashem bem pequeno,
E muitos se convertem achando que vão poder voltar, mas não conseguem voltar mais. Obrigada. Obrigada. Prazer. Sim. Muito bem, professor. Alegria cumprimentar a todos, em particular ao senhor, agradecer mais essa excelente oportunidade de ouvi-lo e aprender muito. E vamos, então, se Deus quiser, na próxima semana para a última aula do curso. E no próximo ano, fica tranquilo que os convites fluirão. Eu terei o maior prazer, viu? Eu agora estou caminhando para aposentar e o que eu quero é continuar fazendo lives e cursos para judeus, para não judeus, para judeus e não judeus juntos, para as pessoas interessadas, né? Mas sempre deixando muito claro que eu sou historiador, eu não sou rabino, tá? E não me comparo no saber rabínico. Aqui nós temos o rabino Leipziger, quer dizer, eu sei que eu tenho as limitações, né? Mas na parte de história acho que eu posso agregar alguma coisa, sim. E não só agregar alguma coisa, mas talvez aqui, já que houve toda essa preparação de que talvez com a aposentadoria, novos temas, novas ideias, eu gostaria de quase que esticar aqui um pouquinho o seu tema e, quem sabe, definir alguns títulos e temas e, baseado no que ouvimos hoje à noite, eu diria, que tal se, deixando a teologia de lado, várias vezes aqui foi dito quais foram as razões de que os judeus construíram o seu futuro e a sua continuidade. E eu lhe faço uma sugestão, talvez até a quatro mãos, se me permitir a ousadia, de procurar, fora, digamos, de que Deus queria que o povo judeu sobrevivesse, deixamos, então, essa parte que chamaria, digamos, de teológica e colocar, talvez, o dedo em uma ou outra razão e motivo que poderíamos dizer que é a base da continuidade judaica. Talvez haja mais de uma ou duas. E quem sabe, como historiador e como também eu gostaria até de participar, também eu estou aposentado, e poderíamos, então, talvez a quatro mãos, nos preocuparmos com a pergunta: o que fez com que os judeus realmente pudessem sobreviver e ir adiante? E razões, e talvez múltiplas, que são fatores que garantem a continuidade judaica. Eu acho fantástico, mas eu já antecipei a minha posição e já indiquei eu lhe digo uma coisa, talvez haja mais do que uma ou duas coisas aí que... Não, com certeza, hoje mas eu estou dizendo, eu topo a mesa e é uma honra, Leipzig. Ser uma mesa, já está topado, mas a minha posição, eu vou repetir o que eu já estou falando no artigo, tá? Eu vou explicar melhor, talvez, o texto do artigo, desse artigo que está no Arquivo do Maravi. O pessoal já vai ter lido, não espere uma outra posição, eu já tenho a minha, mas topadíssimo. Honra para mim estar ao seu lado, tá? De um mestre como... Não estamos aqui criando um debate teológico, estamos criando, talvez com a aposentadoria, venha também todo um ângulo novo de vários fatores que levaram à continuidade judaica. Não, sim, sim. Quem sabe podemos elucidar, podemos elucidar e procurar mais razões. Ideias. Não faltam sugestões. Sua palestra foi um trampolim. Vamos abrir isso não só para o grupo da Sinagoga do Brás. Isso a gente faz uma live, os dois, topadíssimo.
E eu quero propagar isso em aberto, porque essa atividade é uma atividade da Sinagoga do Brás com as pessoas que têm contato, que estão no portfólio do... Aqui eu quero Desculpe já agora discordar, mas justamente agora que fizemos com que o professor esteja com a égide da Sinagoga do Brás, vamos continuar e aprofundizar sobre a égide de uma sinagoga que está tudo bem, mas não só. Eu vou fazer, eu vou mostrar o slide para vocês do... Peraí. Já pode vender os ingressos, viu? Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Minuto. Vou voltar esses slides lá para o começo. Aqui, ó. Espera aí, deixa eu diminuir. Como é que eu diminuo a janela aqui? Bom. Tá aqui. Ó, o que eu fiz aqui? Se vocês lerem, esse meu curso foi feito pelo meu laboratório, Letames, porque era sobre preconceito, Museu do Holocausto de Curitiba, o JR, Judaísmo Reformista, apoio, os 2 arquivos da Tuti Carneiro, o FMG, esse é onde está meu artigo publicado, e os 2 que já tem aqui Então, a mesa a 4 mãos com o Rabino, topado, mas eu quero fazer ela bem open. O curso eu posso fazer na Sinagoga do Brás, o curso que eu estou pensando. Ok, eu lhe digo, já nos animou com perspectivas de um outro ano e acredito de que poderíamos, talvez, numa outro veio, fazer não necessariamente juntos, mas fazer novos cursos no ano de 2022 e espero que esse público seleto que ouviu hoje à noite possa, talvez, então, crescer e não temos nenhuma dúvida que podemos fazer também com a parceria de outros, mas eu fico muito grato e gostaria de parabenizá-lo pelo que viveu esse novo título que recebeu e gostaria de dizer que foi uma noite muito interessante e abriu como um trampolim na minha mente 3, 4 ou 5 outros temas que estão diretamente ligados ao que mencionou e, quem sabe, a riqueza das propostas de estudo do ano que vem serão um trampolim para novas ideias. Vamos nessa. Desculpe discordar já agora, na aposentadoria, não se limite a manter aquelas posições já escritas, porque talvez novos artigos de autoria do professor Sérgio Feldman estão aí no corredor para serem divulgadas, porque nós vamos continuar crescendo Rabino, juntos. Vamos tentar. Uma boa aposentadoria. Uma semana muito cheia. Acredito. Eu estou querendo descansar, mas então, você tem razão. Temos que ter novos projetos. Mas deixa eu descansar um pouco para pensar em novos projetos. Aqui eu cumpri a minha responsabilidade, o horário, a apresentação, mas eu confesso que eu estou exaurido de uma semana riquíssima, maravilhosa, mas... Voltaremos, espero. Voltaremos. Não, 22 está aí, a gente tem que se renovar. Leit Hadesh. Obrigado pela palestra de hoje. Obrigado, Rabino. Obrigado para todos. Obrigado também, professor. Obrigado, Depois eu explico para o Simão e para a Muriel qual é a minha ideia, o meu projeto para o ano que vem. Por favor, mas eu quero antecipar. Eu quero antecipar. Por favor. Eu quero fazer um curso sobre Sfarad, tá? Sobre personagens de Sfarad e momentos de Sfarad, mas eu quero fazer ele acoplado a minha pequena comunidade aqui de Vitória faz um projeto social
de cestas básicas para famílias carentes que estão passando fome. Então, o ano que vem não vai estar resolvido. Eu queria cobrar, não para mim, cobrar toda ou uma parte do que se paga, que vai se pagar, para a gente investir em cestas básicas, porque eu não estou conseguindo viver feliz vendo a fome e a miséria que está nesse país, nesse mundo. Mas sobre isso a gente fala na outra vez. Forte abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Bom descanso, Abraço. merecido descanso. Parabéns Necessário. a todos. Muito obrigado, Obrigado. Rabino Leitziger, e a todos que estão Abraço, aqui. Michael Leitziger. Abraço. Feliz por estar Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Aristove, boa noite. Boa noite. Boa